Como surgiu o monotrilho no mundo? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade, e um dos temas que a gente aborda aqui no canal é sobre operações do monotrilho, sobretudo no Brasil. E nesse vídeo a gente vai contar a história do meio de transporte chamado de monotrilho. Esse tipo de transporte tem até um ar um pouco futurista, né? E sobretudo pelos novos projetos que existem aqui na cidade de São Paulo, como por exemplo o já operacional monotrilho da linha 15 Prata lá na Zona Leste, ou o futuro monotrilho da linha 17 Ouro, e que, se tudo der certo, ele será inaugurado em 2022, depois de 10 anos de obras e um monte de problemas. E também outra cidade brasileira que deve ter o meio de transporte é Salvador. E como eu disse, o meio de transporte, apesar de ser futurista, ele foi projetado no século XIX. Ele foi criado no Reino Unido e a primeira vez que um trem de um monotrilho operou foi em 25 de junho de 1825. E esse meio de transporte foi construído para transportar tijolos, mas em sua abertura já levou passageiros. Mais tarde, em 1876, um outro monotrilho foi criado e era um sistema movido a vapor. Ele foi usado em uma demonstração durante as festividades do centenário nos Estados Unidos. E o curioso é que ele tinha um motor de vapor rotativo, e o mais curioso ainda é que era um monotrilho de 2 andares. Apesar dessas inovações, esse meio de transporte acabou não sendo usado. Ele foi muito mais em caráter experimental do que ser adotado por uma empresa que operasse esse tipo de sistema. Mas nos Estados Unidos foi construído um segundo monotrilho que teve um pouco mais de sucesso. Era uma linha de 11 quilômetros que conectava o norte da Califórnia com a Baía de São Pablo, e era um monotrilho de madeira. Mas ele não foi muito promissor. Ele foi criado em 1876 e já em 1877 a empresa que fabricou esse monotrilho acabou falindo. Um pouco tempo depois, em 1886, o mundo via o primeiro monotrilho suspenso. A empresa Enos Electric Railway criou em Greenville, na Nova Jersey, o primeiro sistema de monotrilho suspenso do mundo. E diferentemente dos outros sistemas de madeiras, essa nova tecnologia usava ligas de metal leves e que acabou sendo uma inovação para a época. Não houve interessados de empresas operadoras que usassem essa tecnologia, e tempos depois a cidade de Wuppertal, na Alemanha, construiu um monotrilho suspenso em meados de 1900 e 1901, e esse sistema ele é operacional até hoje. Ele deve completar aí 120 anos de operação. Foi o primeiro monotrilho suspenso operacional no mundo. Ele sobreviveu a 2 guerras mundiais, ele continua levando passageiros de forma segura e rentável para sua operadora. E só uma curiosidade, a cidade de São Paulo quase ganhou seu primeiro sistema de monotrilho ainda no século XIX. Existia um projeto chamado Bonde Elevado que faria uma ligação de transporte entre o Largo do Rosário até o Largo do Anhangabaú. Inclusive tem um texto no Via Trolebus assinado pelo arquiteto Eduardo Ganança, que ele conta um pouco da história desse quase sistema que seria introduzido em São Paulo nesta época. E a gente deve posteriormente fazer um vídeo especial só sobre esse projeto de monotrilho. Eu vou deixar o link dessa reportagem na descrição. E posteriormente, a introdução do monotrilho na cidade alemã, o monotrilho suspenso, em 1914 a cidade italiana de Gênova ganhou no que a gente chama do avô do monotrilho. É o primeiro sistema de monotrilho com um trem apoiado sobre uma viga. E no início do século XX foi ensaiado sistemas de monotrilhos de alta velocidade.
Existe um projeto chamado Monotrilho Avião ou Monotrilho de Alta Velocidade, que foi uma pista de testes para uns sistemas de trens aéreos construídos em Glasgow, na Escócia. Duas hélices movidas a eletricidade forneciam uma potência de 240 cavalos para esse meio de transporte. E o monotrilho super veloz poderia chegar à velocidade de 160 km por hora. Só em termos comparativos, o nosso monotrilho da linha 15 prata, ele chega à velocidade de 80 km por hora, balançando bastante os seus carros. O sistema de alta velocidade chamado de Railplan, ele foi cogitado inclusive para fazer a ligação entre Londres e Paris, só que por conta de uma crise forte financeira na época, infelizmente, acabou sendo engavetado. Também na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, foi testado um monotrilho de alta velocidade em uma pista oval para simular esse tipo de meio, para simular as operações que poderiam ocorrer. Mas também essa ideia acabou não indo para frente e a Alemanha preferiu continuar com seus sistemas suspensos. Mas nenhuma empresa foi tão importante para os sistemas de monotrilhos como a Auweg. É uma empresa alemã que criou um sistema de trens aéreos que é usado até hoje. A sua tecnologia inspirou diversos monotrilhos, o nosso aqui do Brasil e diversos sistemas, como nos Estados Unidos, como na Ásia, por exemplo, e alguns outros sistemas que acabaram sendo desativados, como por exemplo o sistema da Austrália. A empresa Auweg criou os sistemas de vigas com monotrilhos apoiados e sistemas de trens com diversos carros. O sistema chamou a atenção da Walt Disney e a Disneylândia ganhou em 1959 seu primeiro sistema de monotrilho, que é operacional até hoje, e esse sistema ganhou grande holofote no mundo. E posterior a essa introdução, o Japão ganhou também um sistema de monotrilho inspirado nesse sistema da Auweg instalado na Disney. Então a cidade de Tóquio passou a introduzir sistemas de monotrilhos inspirados nessa tecnologia da Auweg. E então a Ásia entrou no mapa de linhas de monotrilhos do mundo e começaram a aparecer diversas linhas no Japão e na China. E hoje, atualmente, essa região conta com os sistemas de monotrilhos mais carregados do mundo. E essa é a história desse polêmico meio de transporte que hoje é usado aqui na cidade de São Paulo. Eu digo que ele é polêmico porque nós tivemos uma grande promessa de que o monotrilho seria a grande solução para a expansão da malha metroferroviária aqui na região metropolitana de São Paulo, já que foi vendido que o monotrilho seria mais barato e seria mais fácil de ser construído. Só que na prática a gente não teve isso. Por exemplo, como eu mencionei no começo do vídeo, a linha 17 ela vai completar 10 anos de construção e só então ela será operada em 2022, se tudo correr bem. Cabe lembrar que nesses 10 anos de construção, a gente não pode considerar que o monotrilho ficou 10 anos sendo construídos. As obras tiveram diversos problemas, desde da empresa que ganhou a licitação que não conseguiu tocar as obras, a fabricante dos trens não conseguiu entregar os trens porque ela faliu. Então só no monotrilho da linha 17 tem diversos problemas que explicam o atraso dessas obras que se arrastam aí por longos anos. Na linha 15 prata, que é o único monotrilho operacional aqui na cidade de São Paulo, o sistema teve atrasos, né? As obras tiveram atrasos, as entregas foram postergadas e até hoje o seu trecho, digamos, prioritário entre a Vila Prudente e São Mateus, ele não está totalmente operacional. Por exemplo, estou gravando esse vídeo no dia 15 de junho de 2020 e neste dia o monotrilho está operando parcialmente entre Vila Prudente e Jardim Planalto. O trecho entre Jardim Planalto e São Mateus ele é prometido para ser liberado nos próximos dias. Só que esse monotrilho ficou inoperante durante 90 dias, depois que partes de um pneu caíram sobre a Avenida Sapopemba e o sistema ficou inoperante durante todo esse tempo.
Esse meio de transporte levanta muitas dúvidas no ponto de vista do seu carregamento e no ponto de vista da sua tecnologia. E a dúvida sobre a eficácia do monotrilho aqui na cidade de São Paulo era bastante questionada. Só que eu penso que a gente só pode ter uma variação menor quando o monotrilho da linha 15 Prata operar de fato entre Vila Prudente e São Mateus e quando todo esse sistema operar em plena capacidade. Só para vocês terem uma ideia, o monotrilho chegou a transportar cerca de 100 mil passageiros e é esperado que ele transporte cerca de 300 a 400 mil usuários por dia. Quando esse sistema estiver recebendo esse volume de passageiros, eu acho que a gente vai poder considerar melhor se esse meio de transporte ele está sendo eficaz. Só uma ressalva, a cidade de São Paulo e o governo do estado de São Paulo prometeram diversas linhas de monotrilhos. A gente teve, mais claramente, pelo menos 4 projetos de monotrilhos aqui na região metropolitana de São Paulo. Desses 4, apenas 2 continuam de pé, que é o da linha 15 e da linha 17. O governo de São Paulo descartou um projeto de monotrilho que era conhecido como linha 18 Bronze, que ligaria São Paulo até o ABC, alegando custos elevados, e também descartou um projeto chamado linha 16 Prata, que ligaria a Lapa até a zona norte de São Paulo. Então vocês podem perceber que o próprio estado, que no começo vendeu a ideia do monotrilho como uma grande solução, já está descontinuando projetos. Então muito provavelmente a gente só deve ter esses 2 monotrilhos em operação aqui na cidade de São Paulo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse sistema, se vocês são os usuários, se já andaram em algum monotrilho do mundo. Deixe os seus comentários aí na caixa de comentários. Eu vou ficando por aqui. Lembrar de quem não se inscreveu no canal, se inscreva por meio deste atalho e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!